Os bolsonaristas ficaram revoltadíssimos com o editorial da Rede Globo no Jornal Nacional, falando que o Bolsonaro é mentiroso e que ele deveria ser responsabilizado pelos atos deles. E aí eles tentaram intimidar, levantar aquela hashtag Globolixo, nunca mais vou ver a Globo, Jovem Pan é vida, mas eles também não assistem a Jovem Pan, porque a audiência da Jovem Pan tá pífia. Tentaram intimidar o William Bonner, os robôs foram lá, o gado foi lá, o pasto inteiro junto com seus carrapatos tentaram intimidar o William Bonner. E acabou acontecendo, pessoal, mais ou menos aquilo que nós discutimos a respeito desse editorial do Globo, ou do Jornal Nacional, referente ao Bolsonaro. Que, de certo modo, o editorial poderia ser bom para o Bolsonaro, em partes, né? Tudo bem que o editorial causa um cansaço e um desgaste ainda maior de Bolsonaro com uma parcela considerável da população brasileira. Mas esse editorial deu a Bolsonaro a possibilidade de esticar um pouco mais um assunto que já estava morto, que era a imunização infantil. Porque a imunização infantil já foi decretada pelo Ministério da Saúde, esse assunto já seria um assunto superado, tanto que os bolsonaristas partiram para atacar o Marcelo Queiroga por conta dessa decisão do Ministério da Saúde, pedindo a demissão dele. Então já era um assunto que estava morto e o Bolsonaro estava tentando ali encontrar uma nova pauta para ficar cevando o gado dele com sal. E o Jornal Nacional conseguiu dar uma sobrevida a esse assunto. E o que eu achei interessante é que alguns jornalistas começaram a discutir justamente esse assunto. Começaram a discutir a importância que a mídia dá para o Bolsonaro e como isso justamente o alimenta. Quem discutiu isso foi o Ricardo Noblat, do Metrópolis. Quem também discutiu foi o Portela, do UOL, que eu gostei muito do texto do Portela. E acredite, quem quiser, o Diogo Mainardi, do Antagonista, também trouxe essa discussão. Só que essas três figuras que aparentemente saíram na frente da mídia tradicional, discutindo o papel da mídia com a importância que ela dá ao Bolsonaro, estão muito atrasados, porque essa discussão a gente já faz aqui no canal desde 2019, pelo menos. Há muitos anos nós estamos fazendo essa discussão e falando da importância que a imprensa ou que a mídia dá ao Bolsonaro. Só que essa é uma situação muito complicada de lidar, porque o Bolsonaro ele é o presidente da República. Não tem como simplesmente ignorá-lo. E essas bobagens que o Bolsonaro faz, como atacar os imunizantes ou ser grosseiro com o repórter, ela é, de certo ponto, benéfica para todo mundo. Ela é benéfica para o Bolsonaro, porque ele ataca o repórter, e aí, pegando esse caso, né, que ele mandou o repórter calar a boca, ele ataca o repórter, então isso faz com que ele fique bem na fita com os apoiadores dele. Para nós, da mídia, é bom porque gera assunto, gera audiência, gera clique, gera interesse. E de certo modo, também é bom para o repórter que foi atacado porque ele ganha notoriedade. Então é muito difícil lidar com essa equação. É algo bastante complicado, é algo muito complexo de você acabar lidando com toda essa situação do Bolsonaro. Poxa, eu não vou fazer a cobertura, mas ele é presidente da República, eu não vou cobrir esse assunto, mas esse assunto gera envolvimento, gera engajamento, gera like. Então é bem complicado lidar com isso e nós vamos discutir exatamente no vídeo de hoje todos esses assuntos, mas antes eu peço o like, clique no botão de gostei e principalmente aqui na descrição você vai clicar e você vai me seguir lá no canal de lives. Estamos fazendo lives todos os dias nesse canal aqui no YouTube, o link está aqui na descrição. Venha curtir junto comigo, mandar a sua pergunta e interagir comigo, tá bom? Eu quero começar com o texto do Ricardo Noblat, no Metrópolis, porque o texto do Noblat ele é bom, ele traz algumas questões que ele não complementa. E eu vou explicar para vocês e também para o Ricardo Noblat, se ele me permitir. O texto do Noblat fala o seguinte: o que o futuro reserva ao presidente que acidentalmente se elegeu? E é verdade, o Bolsonaro ele é tão fracassado que ele não queria ser presidente da República. O objetivo dele era perder a eleição, mas ele ganhou. Olhem só como ele é fracassado. Ele não conseguiu cumprir o objetivo dele, que era perder a eleição. Por isso que ele reclama. E não trabalha porque ele não queria ser presidente. O objetivo de Bolsonaro em 2018 era eleger os filhos, era fazer o Flávio senador, era eleger depois o Bananinha e não ser presidente, mas ele acabou sendo presidente por uma ironia, por um azar ou por enfim, o que você queira falar aí, culpar o destino. Mas Bolsonaro foi o presidente, mas ele não queria ser. E o Noblat, ele começa o texto da seguinte forma: tem uma pergunta que teima em ser feita, mas que nem os políticos mais experientes se arriscam a responder, e quando fazem revelam toda a sua insegurança. Por que o presidente, carente de votos para se reeleger, fala e faz tudo ao contrário do que deseja a maioria dos brasileiros?
E o Noblat, ele não responde. Ele fica falando assim, porque ele quer fidelizar os apoiadores dele, porque ele é assim mesmo, porque ele é sincero. E não, pessoal. O Bolsonaro, ele faz o que ele está fazendo hoje por duas coisas. A primeira é uma estratégia do Steve Bannon. É mais barato, você gasta menos energia para governar somente para os seus apoiadores. Você não precisa governar para todo mundo, porque você governa para todo mundo, a maior parte da população não vai votar em você, vai ter uma parcela considerável que não vai votar em você, então é um recurso desperdiçado. Então você governa somente para aqueles que votam em você para conseguir ser reeleito na próxima eleição. É muito parecido com uma ideia de marketing que tem nas empresas. Olha, você não precisa tentar trazer novos clientes, porque trazer novos clientes é caro. Você tenta fidelizar cliente não existe, tá? Mas vamos usar esse termo aqui. Você tenta fidelizar os seus clientes atuais porque é muito mais barato. O Bolsonaro fez isso desde o começo. Foi uma estratégia do Steve Bannon. Mas agora o Bolsonaro, ele governa para os 25% dele justamente porque ele teme ser preso. Isso aí está claro, isso aí está óbvio. Muitas pessoas falam a respeito da prisão do Bolsonaro. Ele quer fazer exatamente o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. O Donald Trump está com julgamento. Essa semana ele foi intimado junto com o filho e com a filha a depor, porque as empresas dele estão sendo acusadas de fraudes fiscais e ele corre um sério risco de ser preso. Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo que ele está sendo perseguido politicamente, no caso do Capitólio, no caso agora da investigação contra as empresas dele, que já dura 3 anos essa investigação. Então ele fala que é uma perseguição política. E ele precisa do apoio populacional para que essa narrativa tenha eco, ganhe força, ganhe musculatura. E o Bolsonaro ele faz a mesma coisa. Bolsonaro governa o país porque ele tem medo de ser preso. É só isso, essa é a resposta que o Noblat não tem. Ele não dá aqui no texto dele. E por isso que ele fica sempre elegendo um alvo e atacando para manter o gado dele ativado. Nós estamos falando isso há muito tempo aqui no canal. Só que aí vem o texto do Portela. E o Portela faz questionamentos muito interessantes a respeito da cobertura que a mídia dá ao Bolsonaro. E aos bolsonaristas também. Aqui no canal, quando eu percebi que os vídeos que nós fazíamos a respeito da Sarah Winter a beneficiavam porque a mantinham na mídia, eu falei, eu vou parar. Não vale a pena. Dá visualização, dava visualização, boas visualizações, trazia inscritos, mas não adianta porque eu estou fazendo o jogo dela. E o Portela, José Luiz Portela, ele faz esse questionamento no texto dele no UOL. Vou trazer alguns trechos. Ele fala o seguinte: o pior é que estamos sendo envolvidos pelo Bolsonaro, por esse espetáculo que o Bolsonaro faz na mídia. E se tem uma coisa que o Bolsonaro faz bem é pautar a imprensa. Ele consegue colocar o assunto que ele quer que seja o assunto principal do dia. E ele traz os holofotes para ele, ele sabe atrair os holofotes para si. O pior é que estamos sendo envolvidos. A mídia, sobretudo, e a sociedade, em parte, estão sendo iludidas e levadas a dar uma importância a ele, no caso o Bolsonaro. Claro que um presidente da República precisa ter seus atos divulgados, mas basta isso e ponto. A tarefa é muito grande, não vamos ampliá-la, como disse Franco Montoro. Basta divulgar, não devemos lhe dar palanque e audiência o tempo todo sem parar. Diante de tantas barbaridades, cabe ignorá-lo. Só que é difícil, né? Porque a palavra do presidente é uma palavra que influencia. Então ele começa a levantar mentiras a respeito da Anvisa. A imprensa também tem a sua ética de desmentir o que o presidente está falando. Tem a sua responsabilidade social pelo fato, principalmente a televisão, ser uma concessão pública de informar a população. Então quando o Bolsonaro vem e fala aquela barbaridade da Anvisa, existem interesses, levantando teorias da conspiração, cabe à imprensa justamente ir lá e desmentir o que o Bolsonaro está falando. Então é uma situação muito complicada. Eu não consegui conversar com nenhum jornalista, tentei convidar o Carlos Andreasa justamente para nós discutirmos isso, mas ele não respondeu às minhas mensagens. A mídia está mordendo a isca que Bolsonaro joga, que gosta de pescar. Ele joga, e de fato, eu falei isso para vocês, hein? E o Portela pegou exatamente o questionamento que eu fiz a respeito do editorial do Bolsonaro, do Jornal Nacional. Será que isso foi bom ou foi ruim? E como eu falei no meu vídeo, foi bom porque Bolsonaro agora tem um novo alvo, consegue manipular, entre aspas, a mídia, trazendo o gado para perto dele, mas vai pagar um preço muito alto porque se cristaliza cada vez mais a raiva que a população tem dele. E quanto mais raiva Bolsonaro nutre com a população, mais distante fica o apoio político e também a reeleição. E maiores são as chances dele ser preso. Bolsonaro tenta ficar 24 horas de forma repetitiva e até cansativa provar que está errado. Não carece.
e ele continua aparecendo na mídia, mas é muito difícil nós não darmos importância ou atenção ao presidente da República. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha de toda essa dificuldade, de todo esse desafio que a imprensa, que nós aqui na mídia enfrentamos com o Bolsonaro. Se você fez jornalismo, coloque nos comentários o que a ética jornalística fala a respeito desse tipo de situação. Hoje à noite teremos live no canal secundário, o link está aqui na descrição. Clique lá, se inscreva, já passamos de 3.000 inscritos lá. Muito obrigado a todos vocês. Me sigam também no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.